Era uma noite abafada de verão em Jerusalém, quando o destino de um reino e a história da redenção humana tomariam um rumo dramático. O rei Davi, o poderoso guerreiro que derrotara Golias, o poeta que compusera os louvores mais sublimes a Yahweh, o monarca que unificara Israel, agora se debruçava sobre a muralha de seu palácio, seus olhos fixos numa cena que incendiava sua alma: a queda, quando um herói tropeça. Naquele crepúsculo abafado, enquanto os últimos raios de sol douravam as pedras de Jerusalém, Davi viu o que não deveria. Batseba, esposa de Urias, seu leal soldado hitita, banhava-se no terraço vizinho. O relato bíblico é sóbrio. Davi mandou perguntar quem era aquela mulher, 2 Samuel 11:3. O que se seguiu foi uma espiral descendente que mancharia para sempre as páginas da história sagrada. O adultério calculado com a esposa de um guerreiro leal. A gravidez inesperada que ameaçava expor o pecado. A tentativa desesperada de encobrir o erro trazendo Urias da batalha. O assassinato premeditado disfarçado de acidente de guerra. O casamento apressado com a viúva grávida. Por 9 longos meses, Davi viveu na mentira. Enquanto o ventre de Batseba crescia, o coração do rei definhava. Nas cortes reais, ele mantinha as aparências, oferecia sacrifícios, julgava causas, governava o povo. Mas à noite, quando as tochas se apagavam e os servos se retiravam, o peso da culpa o esmagava como pedra de moinho. O confronto, quando Deus envia um profeta. Então, numa manhã como outra qualquer, quando o sol nascia sobre as colinas de Judá, o profeta Natã adentrou os salões reais. Com a sabedoria dos mensageiros divinos, ele contou uma parábola. Havia 2 homens numa cidade, um rico, outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. O pobre não tinha coisa alguma, senão uma única ovelhinha que comprara e criara. 2 Samuel 12:1-3. A história continuou com o homem rico roubando a única ovelha do pobre para servir a um visitante. Davi, indignado, bradou: "Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte." Foi então que Natã apontou seu dedo acusador e pronunciou as palavras que ecoariam através dos séculos: "Tu és esse homem." O quebrantamento, quando as muralhas caem. Naquele instante, todas as defesas de Davi desmoronaram. O rei que enfrentara gigantes e exércitos inteiros agora estava indefeso diante da verdade. Seu rosto, antes impassível no julgamento, se contorceu em agonia. Seus olhos, que comandavam com autoridade, agora se enchiam de lágrimas incontidas. E então, no silêncio pesado do palácio, Davi pronunciou apenas 5 palavras em hebraico que resumiam todo o seu estado: "Pequei contra o Senhor." 2 Samuel 12:13. O renascimento, quando nasce um salmo. Nos dias que se seguiram, enquanto o recém-nascido Salomão era amamentado por Batseba, Davi se isolou em seus aposentos. Ali, na solidão de seu quarto real, com lágrimas manchando o pergaminho, ele compôs o mais profundo, o mais intenso, o mais devastador e ao mesmo tempo o mais esperançoso de todos os salmos. Cada verso do Salmo 51 era um golpe de martelo esculpindo sua alma. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Não um pedido baseado em méritos, mas na bondade divina. Lava-me completamente da minha iniquidade. Não uma limpeza superficial, mas total. Pois eu conheço as minhas transgressões. Não mais negação, mas plena consciência. Eis que em iniquidade fui formado. Reconhecimento da natureza pecaminosa. Purifica-me com hisopo, o hisopo usado para aspergir o sangue pascal. Cria em mim um coração puro. Não reforma, mas recriação. Não me lances fora da tua presença. O pavor maior, ser abandonado por Deus. Restaura-me a alegria da tua salvação. A petição por restituição do gozo perdido. O milagre, quando a graça superabunda,
O extraordinário no Salmo 51 não é apenas sua profundidade de arrependimento, mas sua antecipação da graça redentora, que só plenamente se revelaria em Cristo. Quando Davi clama, "Purifica-me com hisopo", ele evoca o Êxodo, o sangue do Cordeiro Pascal que libertou Israel. Quando pede um coração puro, ele prevê a nova aliança, Jeremias 31:33. Quando fala de sacrifícios quebrantados, ele profetiza o fim do sistema sacrificial. E Deus respondeu, não apenas perdoando Davi, mas fazendo daquele pecador arrependido o ancestral do Messias. Da linhagem manchada pelo pecado de Davi, viria o Salvador Imaculado. O legado. Quando uma oração atravessa séculos. Por 3 milênios, o Salmo 51 tem sido o refúgio dos pecadores arrependidos, o manual do verdadeiro quebrantamento, a ponte entre a culpa e a graça, o modelo de arrependimento autêntico. Agostinho chorou sobre ele no jardim de sua conversão. Lutero o recitou em sua cela monástica. Wesley o cantou em seu despertar espiritual. Milhões de almas atribuladas encontraram nele palavras quando as próprias faltavam. Seu momento. Quando a história se repete. Agora, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, o mesmo Espírito que confrontou Davi através de Natã está falando ao seu coração. Talvez você não tenha cometido adultério ou assassinato, mas todos temos nossos pecados não confessados, nossas máscaras religiosas, nossas justificativas vazias. Deus oferece a você hoje o mesmo que ofereceu a Davi. Não condenação, mas confrontação amorosa. Não vergonha eterna, mas perdão completo. Não rejeição, mas restauração. O convite, quando o salmo se torna seu. Feche os olhos por um momento. Imagine-se no lugar de Davi. O peso da culpa que esmaga seu peito. O sabor amargo do pecado não confessado. O medo paralisante da exposição. E então, a libertação gloriosa do perdão. A caneta da história está em suas mãos. Como responderá? Continuará carregando o fardo do pecado não confessado? Ou experimentará o alívio milagroso do arrependimento genuíno? Vamos orar juntos, com as palavras que ecoam através dos séculos. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu venho a Ti como Davi, quebrantado, consciente de meu pecado, sem desculpas ou justificativas. Reconheço que pequei contra Ti e contra outros. Lava-me completamente, purifica-me com o sangue de Cristo, o Cordeiro Pascal. Cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da Tua presença, mas restaura em mim a alegria da Tua salvação. E então, usa minha história transformada para levar outros a Ti. Em nome de Jesus, o Messias descendente de Davi. Amém. O epílogo, quando a história continua. Se você fez essa oração de coração, algo eterno aconteceu. Os anjos no céu estão celebrando. Lucas 15:10. Seus pecados foram lançados nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho amado. Colossenses 1:13. Mas lembre-se, o verdadeiro arrependimento sempre produz frutos. Mateus 3:8. Assim como Davi, você foi perdoado para se tornar um agente de perdão, restaurado para restaurar, transformado para transformar. Qual será o próximo capítulo de sua história? Como o Salmo 51 continuará a ecoar através de sua vida? A escolha é sua, a graça é de Deus, e a glória será dele para sempre.